na questão do hiperfoco, um negócio que eu gostaria de falar com você é que, no meu caso, eu tenho hiperfoco em política. Política não é lucrativa nem nada e tal, a gente sabe disso, é complicado. Tem outras pessoas autistas, né? Não sei qual que é o seu hiperfoco, né? Depois você poderia falar um pouco sobre isso, mas tem pessoas com hiperfoco em bicicleta, né? Eu conheço o próprio Odir, né? Não sei se você conhece esse professor, Não, eu ele é não organizado conheço. pelo Traduzir-se, se eu não me engano, e talvez pela Abraça. Enfim, é um professor muito legal, ele entende muito de bicicleta. E daí eu até, partindo disso, eu queria falar com você como existem noções de hiperfocos úteis, né? De Uhum. tipo, o que é um hiperfoco útil? É você saber sobre medicina. É você saber Ah, sobre, sim, isso é né, útil. questões que dão dinheiro, questões que são lucrativas, questões boas para o capital, Já questões ouvi boas para muito o isso quando eu fazia capitalismo. física. Então, e eu queria saber de você, né? O que você acha dessas questões, o que você acha de autistas que defendem esta questão do hiperfoco útil, porque, assim, para mim, sinceramente, assim, muitas pessoas querem que nós sejamos máquina do sistema capitalista. A gente só pode Eu não servir sei, eu não quero neste ser ferramenta de aspecto. ninguém. Sim. Eu não quero ser marionete de ninguém, sabe? Então, eu não acredito que a foco útil, não. Acho que isso aí é uma maneira de você, sabe, querer aproveitar que nós temos esse comportamento que não é comum em pessoas típicas, é uma parte da nossa neurodivergência, e querer instrumentalizar isso para servir o capital. Para mim, isso é eugenia. Quem discorda, Para tudo mim bem, também. eu posso até ouvir o outro lado, mas ao meu ver, isso é eugenia, porque você está separando aquilo que é útil daquilo que é inútil para trabalhar, para produzir supercorpos, supercabeças. Para mim, o meu Sim, hiperfoco e é até. epistemologia e Uhum. relatividade. As duas coisas que eu mais, assim, e videogame, adoro jogar, principalmente retrô. Mas o meu Uhum. hiperfoco é epistemologia e relatividade. São as coisas que eu mais gosto de falar. Então, muita gente falava assim, nossa, você é tão inteligente, faz física, né? Porque só porque você faz física é inteligente. Segundo vocês como. Não é bem Sim, assim. É um curso como qualquer outro, exige dedicação, exige, a gente só não tem muita familiaridade por causa da escolarização precária, mas isso é outra questão. Por que você não faz engenharia? Porque eu não tenho, usar uma palavra, eu não tenho tesão em engenharia. Eu não consigo gostar de uhum, engenharia. Eu gosto de discussões epistemológicas, eu gosto de relatividade, eu gosto daquelas contas, eu gosto daquilo. Aquilo ali me anima a fazer. Aprender matemática, aprender a física matemática da relatividade, nossa, uma coisa que eu adoro. Então, para mim é fácil, sabe? Ficar horas e horas. Agora, quando sai do meu. Tanto que quando você vê minhas notas, tinha disciplina minha que era 9, 10, eu tinha uma sei lá, 5, 6. Porque se eu não estava no meu hiperfoco, eu não consigo. Eu não consigo manter constância. E eu tento. E aí eu já vi de professor, isso é vagabundagem, isso é desculpa, isso é não sei o quê. Isso aqui não quer nada com nada. É como se fosse assim. É assim que funciona mesmo um autista. A gente seleciona o hiperfoco. Eu vou chegar assim, o que eu vou ter hiperfoco hoje? Já sei. Vai ser essa matéria aqui. Não, gente, não é assim. Eu não tenho controle. E essa falta de controle me prejudica muitas vezes, né? sim, E aí, são, quando coloca essa questão de hiperfoco útil, você está matando o autista, porque nem todo autista vai conseguir estar dentro do que a sociedade a quer útil. gente tem, né, Claire, centralidades, né, de focos, né, e de estudo. Eu mesma, posso dizer que eu brilhei, assim, tipo, em todo o meu ensino fundamental, ensino médio, faculdade de administração, fiz um livro voltado à saúde mental, fiz esse curso agora da Microsoft para a área da TI. Então, são coisas, assim, completamente dispersas e eu tenho essa capacidade. Todo mundo tem? Não. E é um negócio, né, que, por exemplo, tem muito estereótipo, né, da pessoa autista da TI, né? Eu fui jogada para isso por conta das minhas marginalidades, também por conta da gagueira, também por conta de ser uma mulher trans e travesti, porque a oportunidade de emprego é muito difícil, né? E daí eu vejo também, né, determinadas pessoas, né,
que eu prefiro também não falar nomes, né, mas que cuidam, né, teoricamente, né, de pessoas autistas. Eu falo teoricamente porque gostam de fazer adestramento de cachorro. Sim. Adestramento de cachorro, você tem que brincar com o carrinho, Mas sabe, assim. você me E lembrou de uma coisa interessante? Só um momentinho, Claire, né? Como isso é limitador, é algo de você não pode pensar em outras perspectivas. Você tem que fazer essa coisa neste padrão, deste jeito. E, gente, assim, a gente está perdendo a oportunidade de deixar a conversa mais complexa, de deixar a É a conversa. psicologia da domesticação. Exatamente. Você sabe que você falou uma coisa, eu tinha muito hiperfoco na época da faculdade física com Lost, eu achava Lost sensacional, o seriado. Tudo bem que acabou de maneira muito frustrante, mas eles tinham umas coisas assim, era uma coisa muito ousada, que eles tinham coisas que você tinha que pesquisar por fora, sites que eles criavam para dar dicas do que estava Que acontecendo. legal. Nossa, eu achava isso muito legal, era tipo um RPG. E um desses, falava lá, e uma dessas dicas é que um cara que era eugenista tomou a iniciativa da arma e ele construiu um grupo de autistas para tentar resolver uma equação chamada equação do cara do Lost lá, que eles tinham que resolver essa equação, e eram autistas, né? Mas é verdade, esse estereótipo mesmo, do autista usar o seu hiperfoco, às vezes a sua alta habilidade, para resolver problemas, como se a gente fosse máquina, sabe? Como se a nossa função, para a gente ser autista, a gente tem que ser e útil, a gente tem que ser alocada para fazer algo para os outros. A gente não pode ir com os outros. Por que ninguém coloca neurotipo para fazer isso? Por que não instrumentaliza neurotipo para isso? Não, tem que ser um autista, porque o autista tem hiperfoco, autista é isso, como se o fato da gente ser autista, a gente fosse inútil. E a única maneira da gente ter alguma utilidade nessa sociedade é a gente estar usando o nosso hiperfoco para fazer algo que a sociedade decidiu, não consultaram a gente, que é útil. Te consultaram para dizer o que é útil? Não me consultaram, vocês precisam até hoje consultarem para botar o que é útil. Sim. Lendo o comentário aqui, colocar na tela. Sou estudante de psicologia e essa linha, análise do comportamento, né, análise do comportamento aplicado, no caso, é muito criticada pela psicologia humanista, né, porque, né, justamente, né, a aba, né, vamos lá, né, uma das principais, um dos principais nomes, né, da aba é o Lovaas. Né, o Lovaas é o pai da aba, né, conhecido como pai da aba, conhecido também por outras coisas agora que eu não vou lembrar o nome, vou ficar devendo para vocês, mas vou até pegar o texto que eu escrevi, em que eu falo mais detalhadamente sobre isso. Inclusive, gente, eu acho que é bom eu ler, tá? Essa citação do Lovaas que ele deu para a revista Change, tudo bem? Eu acho essa fala dele, assim, fundamental para a gente entender o que é a aba. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó, é numa entrevista para Chance, em 1974, na página 76. A fala do Lovaas. Mostramos aos pais como recompensar o comportamento apropriado, como punir o comportamento inadequado, como moldar o discurso e assim por diante. Os pais se tornam os principais terapeutas e nós nos tornamos consultores dos pais. Quando eles têm um problema que não podem resolver sozinhos, tentamos encontrar uma solução. Mas, em um sentido real, o pai se torna um psicólogo infantil. Gente, só isso daí já é loucura, né? Pai não é psicólogo infantil é um Não tem psicólogo instrumentalização para que isso. trabalha com crianças. E ele continua. E isso é ótimo para as crianças. Sem a cooperação dos pais, poderíamos realizar muito pouco. Você começa praticamente do zero quando trabalha com uma criança autista. Você tem uma pessoa no sentido físico. Eles têm cabelo, nariz e boca, mas não são pessoas no sentido psicológico. Uma maneira de olhar para o trabalho de ajudar crianças autistas é vê-lo como uma questão de construir uma pessoa. Você tem a matéria-prima, mas tem que construir a pessoa. Fecha aspas. Olha, nesses momentos, eu dou graças a Deus que eu não fui diagnosticada logo na infância e que não peguei
alguém que tem essa posição, porque hoje já se viu isso. Eu sou uma pessoa. Eu me construí Pois como uma é. pessoa. Você é uma pessoa. Nós somos pessoas. A gente tem que ter a nossa individualidade respeitada. A nossa forma de processar a informação, de reagir a certos estímulos é diferente. Mas isso não nos torna menos pessoas. Nós somos normais também. Né? A gente também é normal. Porque a gente existe. Tudo que há na natureza é normal. Nós somos normais. Nós podemos não ser um grupo estatisticamente mais frequente. A gente pode ser um desvio estatístico em termos de frequência, mas isso não quer dizer que a gente seja anormal. Não quer dizer não, quer dizer que somos pessoas que se construímos de maneiras diferentes. E eu acredito que, tanto que eu termino minha tese de doutorado falando isso, né? Eu acredito que estudando as pessoas neurodivergentes, as pessoas com deficiências, que a gente vai compreender melhor o que é ser humano. Porque são formas de humanidade que a gente não ainda aprendeu a ouvir. E sabe, quando eu me descobri autista, que eu percebi que aquilo que eu achava que era a normalidade, para os outros não era. Por isso que eu fracassava enormemente nas minhas tentativas. E eu parei de fingir para mim mesmo que eu preciso ser igual aos outros. Que eu tenho que ser o que eu sou, obviamente, trabalhando a minha sociabilidade para não ser uma pessoa desagradável, não ser uma pessoa rude, saber lidar com certas palavras, com certas entonações, mas não deixar de ser quem eu sou, parar de fazer masking. Porque minha vida, cara, Perfeito. no momento que eu achar, eu mando para você, eu mando lá no grupo. A carta que minha mãe escreveu, que ela me descreve todos, você não olha nos olhos, você é uma pessoa em casa, é uma pessoa com seus amigos, é uma pessoa com sua namorada, é uma pessoa assim, é o masking. Não olhar nos olhos. Estavam todos os Perfeitamente. sintomas ali e eu não sabia. E hoje eu sei quem eu sou. E eu me construí uma pessoa. Ninguém me Pois é, construiu como se eu fosse um bonequinho. que, Eu sou uma né, pessoa psicológica. querem ler as pessoas, né, desta forma neurotípica, né? Vou até ler esse comentário aqui, vou até colocar na tela. Victor Frankl chamava a análise do comportamento como adestradores de macacos. É exatamente isso. Querem que a gente, né? O próprio Lovaas falou, né? Como punir de forma adequada. Assim, eu vejo direto, tá? É uma tristeza ver uma coisa dessa. Mas de forçar crianças não verbais a falar, por exemplo, eu quero tomar Coca-Cola, sabe? A criança tá nítido que ela quer. Ela estica a mão, ela quer pegar a Coca-Cola. E o pai fica tratando a criança que nem uma babaca, que nem Aliás, uma, sabe? Que nem, você tem que Bruno, você tocou falar. num Ah, ponto para, né? importantíssimo. Educadores, se tiver algum educador nos escutando hoje, aprenda uma coisa. Eu briguei muito nas escolas que eu dei aula, porque tinha gente que não aceitava a maneira que eu dava a prova. Eu aceitava desenho como resposta na prova de física. Uma vez uma aluna minha fez eu estava estudando hidrodinâmica, né, uma questão de efeito Bernoulli, ela fez o desenho lá da telha saindo, aí explicou telha, vento, pressão diminui, foi escrevendo, eu dei certo Legal. para ela. Por quê? Porque é a maneira como ela consegue se expressar. Tem pessoas que se expressam bem com palavras, tem pessoas que se expressam com desenho. Eu tive alunos com descalculia, então eu fazia prova oral, o aluno dava conta, podia explicar o conceito. A gente tem que entender que tem muitas formas de se avaliar. Você impor um tipo unilateral de avaliação é uma forma de você castrar a criatividade e as diferenças neurológicas das inteligências. Não podemos fazer isso. Podemos dar sim um próprio desenho. Desenho aqui. Você não sabe explicar com palavras? Mostra um desenho. Ele está entendendo o conceito, ele só tem dificuldade de verbalizar esse conceito. Então, talvez a maneira como eu estou perguntando que não é adequada. Talvez a pergunta não seja adequada. Talvez o problema não está no aluno, o aluno sabe, o problema está comigo. E às vezes eu conversava com alunos, assim, foi mal, um outro colega, né? Aí eu fazia umas perguntas, eles respondiam, e eu sabia que às vezes o professor não soube como perguntar, não soube como abordar. Então a gente tem que pensar nisso, pensar na multiplicidade, lembrar como Quine. Há muitas formas defensáveis de se ver o mundo. Eu posso fazer por desenho, eu posso fazer por diagrama. Dá a liberdade para o aluno se desenvolver. O próprio método até
é freiriano, né? De partir da realidade da pessoa, né? É isso, do é que nem você aluno, a falou, né? partir da De realidade dele, do desenhar, que ele é capaz. de Entender como o ele consegue aluno como alguém interpretar. que traz saberes, que traz É, uma te- vivência, e não alguém que eu teve preciso um, montar. Eu não vou montar o aluno. Ele vai se teve montar, ele vai se um vídeo, construir. teve um vídeo que eu vi, não sei se é de um filme ou de uma série, mas brasileira, em que uma professora, minto, que o aluno, ele pergunta para a professora que se ele explicasse se ele explicasse aquele contexto histórico, se eles poderiam sair da sala, não lembro exatamente o que era, mas enfim, um menino preto, periférico, ele começa a dar uma puta aula de história com termos de biqueira, com termos da realidade dele. E é fenomenal, é uma Não, aula. É é incrível. maravilhoso o aluno expressar com as É palavras isso, dele, né? parar com esse racismo linguístico. Ah, tem que ser. Não, a língua portuguesa. Existem mais de 200 variações, ou como o Marcos Banho prefere falar, 200 línguas no Brasil. Não existe Pois só essa é. língua. Eu estava até Temos que vendo, aceitar, né? sabe? Eu faço parte do Traduzir-se, né? Que é de pessoas autistas, né? Não só pessoas autistas, tem pessoas que não são também lá, mas enfim, em que fazem pesquisas, traduções, enfim, fazem muitas coisas. E nós tivemos um documentário, infelizmente não mandaram no chat do grupo, tá? Então vou ficar devendo. Mas era de pessoas quilombolas, né, daqui do Brasil, e que são albinas, né, de uma comunidade que se relaciona muito entre si, né, como é algo genético, então eles têm muitas pessoas albinas lá. Eles têm uma forma de se comunicar extremamente diferente da nossa. É uma comunidade Sim. isolada. E é isso, sabe? Tipo, pô, é uma loucura, uma loucura ter pessoa que defende as normas cultas. Gente, ninguém fala norma culta. Quem? Não Ninguém. existe isso. Nós vivemos num país em que a língua é viva, nós não vamos defender esse cultismo de tem que voltar a falar vossa mercê, porque é mais bonitinho. Gente, isso não existe. Tem até um meme, eu vou pegar esse meme aqui porque eu achei fantástico. Deixa eu, É o que eu vou sempre até ler para. digo, quando você vai procurando, eu sempre digo, Tá, não é o homem que foi feito para a língua, é a língua que foi feita para o homem, aqui, parafraseando Jesus. consegui achar. Ó, é um meme que tá escrito assim: evolução da língua portuguesa. Aí tá, Virgem Maria, Vixe Maria, Ixi Maria, Vixe, Vixe, Ixi, Iti Maria, Ixi. Gente, é isso, É sabe? A isso. língua é viva. A língua é viva. Os jogos de linguagem eles vão mudando, eles vão se adaptando, eles são plásticos. A língua muda, e conforme os jogos de linguagem mudam, muda-se a língua. Então é isso. Vamos entender essa língua, sabe? Como eu escrevi num artigo que estou publicar sobre o gênero neutro. O gênero neutro ele não mata a língua, ele amplia a língua, ele amplia nossas Exato. possibilidades de comunicação. Você não está alterando, você não vai falar para uma pessoa, uma mulher trans, toda, você vai falar toda. Você não vai falar para um homem, todo, você vai falar todo. Agora, se existe uma linguagem para pessoas que não se identificam nem como homens e nem como mulheres, que afirmam uma outra subjetividade de gênero que não é masculina nem feminina, por que não usar uma expressão própria, que sejam lhe próprias? Por que não ter uma expressão que não seja nem masculino nem feminino? Língua é viva. Sabe uma coisa interessante? No alemão, mulher é neutro. O alemão tem o masculino, o feminino e o neutro. O português tem o neutro também. O neutro é o sujeito indeterminado. Vence casa. Vence o quê? Choveu. Choveu o quê? Essa era o gênero neutro, que no latim, quando você se referia a objetos inanimados, animais, você usava o neutro, que é o equivalente ao it do inglês. Né? Isso. E isso se perdeu na nossa língua, né? O alemão ainda tem o neutro. E mulher é neutro. E mulher até é a neutro. gente Homem pensar, não. né? Homem é masculino. O E próprio mulher é latim, neutro. né? O próprio latim, né? Mulher, O eles latim é usam o gênero neutro. Ou seja, a maneira como eles concebem a mulher é diferente da nossa. O Husserl tem um livro chamado Língua e Perfeito. Realidade,
que ele discute isso, mostrando como que cada língua cria sua própria realidade, né? Assim, a sua realidade simbólica, linguística, né? E à medida que a língua muda, vai se mudando a forma como a gente entende a realidade. Então, para mim, uma língua portuguesa que abarque o gênero neutro, que abarque línguas que são de povos tradicionais, a língua das trans, travestis, linguajar LGBT, que engloba essas línguas, é uma língua que amplia a realidade, amplia a possibilidade de coisas. Sim. Agora, uma língua que se fecha em si é uma língua morta. Sim, e um comentário aqui, né, falando, porque temos que usar o masculino na língua no coletivo, né, quando a gente usa no plural, né, e é isso, sabe, quando a gente questiona, né, toda essa estrutura linguística e tudo, e o pessoal surta e fica maluco, a gente tem que pensar que o português ele veio do latim. O latim é uma língua morta, o latim é uma língua antiga. No latim existia pronomes neutros. Então, assim, Sim. Não é uma discussão. A gente não está falando de uma discussão contemporânea. A gente está falando de uma discussão histórica, né? De uma discussão antiga, sabe? Aí a própria Brasil Paralelo fala: no inglês tem um neutro, mas nós não falamos inglês. Tá, e aí? A gente não fala inglês, aí a gente não pode questionar o nosso idioma, a gente não pode questionar essas estruturas, a gente não pode trazer o neutro para o nosso idioma, sendo que o nosso idioma é um idioma vivo, né? E eu até, Claire, gostaria de comentar, de fato agora, tá? Para finalizar, que eu acho que já tá ficando um pouco tarde. Como essa questão, né, das múltiplas linguagens, né, eu vejo muito, eu vou fazer uma conexão, tá, de coisas que eu ouço e com a Djamila Ribeiro, do seguinte, que falam, quando você fala elo, delo, começa a falar pronomes neutros, a pessoa surda não vai entender. Gente, vamos lá. É de um capacitismo a falar dela. Qual que é o problema central disso? Vamos lembrar do caso lá da Djamila Ribeiro, que falou do problema de pessoas que menstruam, né? De ficar falando que isso está negligenciando a mulher cis que não menstrua. Mulher cis que não menstrua, uma mulher cis que não menstrua. É isso, Sim, sabe? Pronto. E daí a gente vê como tentam jogar um grupo oprimido contra um grupo oprimido, né? Ao invés de pensar uma solução, né, coletiva de vamos ensinar elo-delo para uma pessoa surda. Vamos ensinar Libras para uma pessoa que fala elo-delo. Ao invés da gente pensar numa inclusão real... explicar. Eles têm capacidade cognitiva de entender o que é o elo-delo. E é isso, né? Até porque deve. Eu não acredito que não exista pessoas surdas que não sejam não binárias. Deve existir pessoas surdas não binárias. Pois é. E Claire, né? Tem justamente essa questão, né? Tentam usar um grupo oprimido contra um grupo oprimido para eles se auto-reprimirem, né? Assim, eu me pergunto, oprimirem, e é loucura isso. É sempre fala do surdo, é a pessoa que fala e escuta. Nunca é o surdo, eu nunca vi um surdo falando isso. Mas a pessoa cega, você é cego. Então, quando uma pessoa cega chegar e conversar comigo, colocar os argumentos dela, a gente dialogar, aí é outra coisa. Eu quero ouvir de um cego, eu não quero ouvir de uma pessoa que enxerga. Que Exatamente. Se acha no direito de falar para uma pessoa cega, como se a pessoa cega não tivesse condições de argumentar. Ela tem. Então, para mim, isso é capacitismo. Perfeito. Vamos finalizar, Claire? Vamos. Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que eu já falei o que eu precisava falar. Foi muito legal compartilhar essa experiência aqui com vocês. Foi muito boa essa conversa. Passou tão rápido que eu nem vi. 3 horas. Já foram 3 horas. 3 horas. Eu só tenho a agradecer, Claire, não imaginava que ia durar tanto, tá? Tô muito feliz, que conversa produtiva, fiquei muito feliz também que tivemos um público muito grande, também não esperava por tudo isso. Uma pena que o Gui não participou do chat, mas ele vai ver, né, se é que não viu. Vai ver.
Sim, vai comentar com a gente. E é isso, Claire, um beijo, muito obrigada. Que vou ver eu fazer cortes no futuro desse vídeo, tá? Vou dar prioridade para os do Bira, porque é o nome que tem alta, tá bom? Mas aí eu Não, vou te dando notícias em relação a isso, não, tá? qualquer coisa só me avisar. E é isso, gente. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Foi muito gostoso conversar com vocês aqui. Foram 3 horas que passaram assim, sabe? Eu nem percebi. Foi um papo muito legal, foi um papo realmente dialético. É bom a gente poder expor, conversar. Eu não pude acompanhar o chat, porque eu estou no celular, né? Tenho que estar no computador. Então, assim, mas pelo que eu vi, foi um chat que interagiu, trouxe ideias, trouxe diálogos, e é isso. E eu acho que é a lição que fica: há muitas formas defensáveis de ver o mundo. Isso não quer dizer que toda forma de ver o mundo seja defensável, mas existem muitas formas. Nem tudo vale, muitas coisas valem, principalmente aquelas que somam, que aumentam a pluralidade e que permitam que os nossos corpos, corpos trans, corpos deficientes, corpos autistas, corpos que foram relegados a não lugares, ocupem lugares. Obrigado, gente. É isso. Muito obrigada, Claire. Beijão. Beijão.